Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um Palavra Encarnada, nossa meditação diária a partir do Evangelho. E o Evangelho de hoje, segunda-feira, dia 29 de julho, está em João, capítulo 11, versículos de 19 a 27. Mais uma vez, nós nos reunimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Diz o Evangelho de hoje. Naquele tempo, muitos judeus tinham vindo à casa de Marta e Maria para as consolar por causa do irmão. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas mesmo assim, eu sei que o que pedires a Deus, Ele te concederá. Respondeu-lhe Jesus: Teu irmão ressuscitará. Disse Marta: Eu sei que ele ressuscitará na ressurreição no último dia. Então Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. Crês isto? Respondeu ela: Sim, Senhor, eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Meus irmãos, nós hoje, em comunhão com toda a igreja, celebramos a memória litúrgica dos santos Marta, Maria e Lázaro. Até alguns anos atrás, nós celebrávamos neste dia somente a memória de Santa Marta. Mas no início de 2021, o Papa Francisco instituiu essa memória como sendo dedicada aos três irmãos e não apenas a Santa Marta, ou seja, é uma mudança que aconteceu há poucos anos atrás. Uma observação importante, para a celebração de hoje nós temos duas opções de evangelho. Então é possível que você hoje vá participar da missa em algum lugar e o evangelho seja a outra opção de hoje, que é um trecho retirado do capítulo 10 de São Lucas. Então aqui nós vamos meditar na primeira opção que a liturgia nos dá, que é essa tirada do Evangelho de São João. E aqui, o contexto dessa passagem era quando Lázaro tinha morrido, tinha acabado de morrer. Jesus estava em missão, numa outra cidade, num outro lugar, longe de Betânia, que era o vilarejo onde moravam os três irmãos, o vilarejo que ficava vizinho à grande cidade de Jerusalém. Jesus ficou sabendo da morte de Lázaro. O Evangelho chega a dizer que Jesus chorou quando recebeu aquela notícia. E quando Jesus chega a Betânia, na casa daquela família a qual recebia Jesus tão bem, Jesus era tão bem acolhido ali naquela casa, naquela família formada por aqueles três irmãos, que a chegada de Jesus ali foi uma coisa muito emocionante. Ele, como eu disse, a Bíblia diz que ele chorou ao receber a notícia de Lázaro, e aqui, Lázaro tendo morrido há poucos dias, Jesus conversa com Marta, Maria ficou em casa, enquanto que Marta foi até Jesus. Lembrando que Maria e Marta representam essas duas dimensões da vida da igreja. Maria, uma dimensão contemplativa da vida da igreja, de escuta, de oração, de silêncio, enquanto que Marta representa mais a vida ativa da igreja, o serviço, a missão. Por isso, enquanto Maria fica em casa, sentada, Marta vai ao encontro de Jesus e conversa com ele, dizendo que, olha, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E é muito bonito esse diálogo, vale a pena você ruminar na sua oração pessoal esse diálogo entre Jesus e Marta no Evangelho de hoje. Jesus ele acaba deixando claro para Marta que a ressurreição era ele mesmo. Ele diz: eu sou. Esse eu sou reverbera aquele eu sou que Deus tinha dito para Moisés lá no livro do Êxodo, no Antigo Testamento. Deus dizendo para Moisés: diga a eles que eu sou aquele que é, ou, dependendo da tradução, eu sou aquele que serei. Eu sou.
Quando Jesus usa essa expressão, isso acontece algumas vezes no Evangelho de São João, ele se apresenta nas entrelinhas como sendo o próprio Deus, como tendo natureza divina. E ele aqui deixa muito claro: eu sou a ressurreição e a vida. E aí Santa Marta, diante daquela afirmação de Jesus, ela transborda numa das profissões de fé mais bonitas da Sagrada Escritura. Como é bonita também a profissão de fé de Pedro, como é bonita a profissão de fé de Tomé. A de Santa Marta também aqui é muito bonita. Ela diz: sim, Senhor, eu creio firmemente que Tu és o Messias, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. E aqui termina o trecho de hoje do Evangelho, mas nós sabemos que logo em seguida Jesus vai ressuscitar Lázaro, vai dizer: Lázaro, vem para fora. E aí ele sai do sepulcro e aquela família se vê toda reunida novamente. A família formada por esses 3 irmãos, Marta, Maria e Lázaro. E aqui o Evangelho nos mostra um exemplo de uma família, digamos assim, atípica. Porque quando a gente imagina uma família normalmente, a gente imagina uma família formada por pai, mãe e filhos. Mas aqui nós temos uma família atípica. Porém, uma família que acolhia Jesus com muito amor. E uma família que fazia com que Jesus se sentisse muito amado. Mesmo sendo, ao que tudo indica, uma família pobre, morando num lugar pobre. Mas Jesus se sentia muito amado ali. Muito amado por aqueles 3 irmãos. O que nos leva a refletir sobre 2 coisas. Que as nossas casas, seja as casas da nossa família, cada casa de acolhimento ou de triagem, cada centro social, seja uma espécie de Betânia, onde Jesus se sente bem, onde Jesus é amado, é acolhido, é socorrido, se for o caso. Especialmente no nosso caso, à luz do nosso carisma, quando se apresenta Jesus abandonado, o Emanuel. Que ele encontre em cada uma das nossas casas e em cada coração nosso uma verdadeira Betânia, que pode ser pobre, que pode ser simples, que pode ser até estruturada de uma forma atípica, como era atípica uma família em que o pai e a mãe não estão ali, estão somente os 3 irmãos morando juntos. Seja como for, mas ali Jesus é amado, Jesus é socorrido, Jesus é acolhido. Contemplemos hoje esses 3 irmãos e aprendamos com eles essa arte de acolher Jesus. Essa arte de acolher o Emanuel e fazer com que ele se sinta tão amado que ele chora diante da ausência de um daqueles irmãos. Quantas vezes ao longo da nossa história nós já vimos o Emanuel chorar? O Emanuel chorar de emoção, de alegria, simplesmente porque ele foi amado. Essa família é apresentada no Evangelho como sendo uma família, digamos assim, diante da qual Jesus chorou. Jesus se emocionou. Isso nos inspira a ser, no mundo e para o Emanuel, uma Betânia. Leve isso para a sua oração pessoal hoje. O que precisa acontecer e mudar na minha casa, seja ela qual for, a casa da minha família, a casa de acolhimento onde você mora, a casa missionária onde você mora, o centro social onde você serve, a casa paroquial onde você mora como sacerdote. O que precisa mudar nessa casa, nesse lar, para que aí seja uma verdadeira Betânia? Em segundo lugar, Jesus se apresenta para Marta e para aquela família como sendo a ressurreição. Lembremos que nós somos chamados diante do mundo, diante da humanidade ferida, da humanidade que chora, da humanidade que sente o abandono. Nós somos chamados a ser essa presença ressuscitada também, que traz de volta a alegria, a esperança. Que a gente, com o nosso testemunho, com a nossa presença sobretudo, consiga ser esse testemunho de ressurreição na vida de muitos. Que o fato de ser uma família, um ambiente atípico, não nos afaste dali. Que a gente não seja fariseu ou moralista de dizer
não vou me aproximar dali, porque ali não é um lugar, entre aspas, normal. Não é um lugar perfeito. Não. Mas é o lugar onde eu devo estar para ser a presença do ressuscitado. Às vezes a gente tem essa mentalidade farisaica, assim, de que eu vou me contaminar. Claro que a gente tem que ser prudente. A gente não deve estar em ambientes ou em amizades, em relacionamentos que a gente não consegue aguentar e acaba caindo no pecado. Mas isso não significa que diante de pessoas que estão talvez numa situação irregular, não é o caso aqui dos 3 irmãos, mas numa situação de pecado grave, numa situação atípica, essas pessoas precisam ser evangelizadas. E a gente não deve ter esse medo, eu vou me contaminar. Então quer dizer que você só vai evangelizar os já evangelizados? Não, nós somos chamados a evangelizar, inclusive aqueles que estão perdidos, estão desconsolados. E que a nossa presença diante deles seja essa presença ressuscitada, como a de Jesus no Evangelho de hoje, que tira do coração e dos lábios de Santa Marta essa profissão de fé tão bonita. Sim, Senhor, eu creio firmemente que Tu és o Messias, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. De fato, a presença do ressuscitado, a presença ressuscitada, ela faz reavivar a fé naqueles corações desconsolados, desesperançados, naqueles corações em trevas. Que a gente seja, pela graça de Deus, pela sua misericórdia, essa presença ressuscitada diante do mundo, diante da humanidade ferida. E que a Virgem Maria, pela intercessão de Santa Marta, Santa Maria de Betânia, São Lázaro, que ela interceda por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.